Fala, seus peixão, beleza? Primeiro passo foi dado. O Santos venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, colocou fim à invencibilidade do Palmeiras no campeonato. O Palmeiras ainda não tinha perdido nesse Campeonato Paulista e deu um primeiro passo importante para tentar ser campeão do Campeonato Paulista, que, cara, querendo ou não, para o Santos tem um peso ainda mais importante do que todos os outros, né? É uma possibilidade de um título importante num ano totalmente atípico para nossa história. Enfim, o Santos conseguiu, com o gol de Otero, abrir o marcador e vencer essa partida. Vou passar nome a nome de jogador, comentar num geral, mas, enfim, um primeiro passo importante num time que ainda, do outro lado, tem o favoritismo ao seu lado, afinal é um trabalho muito mais consistente, de muito mais tempo, com um time melhor, né? Nome a nome, inclusive. Mas o Santos foi muito aguerrido, cara. E os dois últimos jogos contra o Bragantino, né? Que eu não estava aqui para fazer o pós-jogo, quem fez foi o Cauê, porque justamente estava na Neoquímica Arena para acompanhar o jogo em loco. E o jogo de hoje mostraram um brilho de um time que sabe das suas limitações, que sabe que do outro lado tem um time melhor, né, de um trabalho melhor, de um trabalho mais bem estruturado, de mais tempo, né, de muitos frutos, contra a gente que está no processo, né, que nós estamos num processo de reconstrução aqui no Santos, né? Então, boa vitória. Eu acho que o Santos podia até ter conseguido um resultado melhor, mas o segundo tempo a gente tem que dar todos os elogios para o João Paulo, que ele foi muito importante aí para segurar o resultado. Enquanto do outro lado a gente viu um time com dificuldades, sim, né? Um time, o Palmeiras, que teve dificuldades para superar o Novo Horizontino no jogo da semifinal, então não foi um jogo fácil, né? Até comentei lá no Futirinhas para quem quiser olhar, né? Que das semifinais, o jogo do Santos, eu acho que o Santos foi melhor entre os vencedores do que o Palmeiras foi contra o Novo Horizontino. Mas o Novo Horizontino vendeu caro todos os jogos que ele fez contra os grandes nesse Campeonato Paulista, né? Ele empatou com o próprio Palmeiras no começo do Paulistão, né, em casa, foi 1-1, o Universidade conseguiu um empate, venceu o Corinthians fora, venceu o Santos fora de casa também, né, venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, venceu o Santos na Vila Belmiro, enfrenta o São Paulo no Morumbi, consegue levar o jogo para os pênaltis e se classifica, e vende muito caro o jogo contra o Palmeiras também, né, foi um time muito, muito valente, e o Palmeiras conseguiu sua classificação aí, e fez a melhor campanha, né, o Palmeiras tem melhor campanha, o Palmeiras tem 34 pontos, o Santos chegou a 32 pontos, né? Então, assim, as duas melhores campanhas chegaram à final do campeonato estadual, né? Tanto o Palmeiras quanto o Santos. O Santos fez um campeonato paulista de mais altos do que baixos, né? Então, assim, dá para fazer um resumão do estadual do Santos. Eu acho que o Santos tem muito mais pormenores legais do que ruins para pontuar nesse estadual. Então, querendo ou não, são dois campeonatos só. O Santos tem poucos jogos nessa temporada para fazer, nessas 50 e poucos jogos, 54 num todo, porque o Santos conseguiu, né? Conseguiu, com essa classificação para a final do Paulistão, completar todos os jogos que ele poderia para esse calendário. Então, essa chegada até a final do Santos foi importante para isso, né? Então, o Santos vai fazer 54 jogos, se eu não me engano, nesse ano. O que é pouco, porque o Santos só tem esses dois campeonatos, né? Só tem o campeonato estadual e tem a Série B para enfrentar. E aí vem a chuva de realidade que a gente vai ter depois do final do Campeonato Paulista, independente do título ou não. Mas considero, embora, entenda, gente, eu quero muito que o Santos seja campeão, obviamente, sou torcedor, cara. Quero muito que o Santos seja campeão, tô muito na expectativa para que esse título aconteça mesmo. Um primeiro passo, como eu disse, foi dado, obviamente, com essa vitória. Mas, mesmo se não acontecer, a gente tem que tirar as coisas boas do que o Santos fez. E aí vai desde a direção até os jogadores, porque foi mudado muita coisa, né? O Santos está de novo num transfer ban aí, né? Por causa do desgraçado que comandava o nosso clube até o final do ano passado, com o que aconteceu, e a gente sabe muito bem, né? Então o Santos vai ter que tirar 19 milhões do nada para pagar esse transfer ban junto ao Krasnodar por causa da compra do Cueva, que o dinheiro pingou na conta do Santos e o desgraçado que estava na presidência não fez o pagamento como tinha prometido ao clube russo, né? Mas eu digo de tirar as coisas boas disso porque, cara, de verdade, quando o Santos foi rebaixado no final do ano passado e esse time foi montado em 15 dias, basicamente, a maioria dos reforços foram contratados em 15 dias pelo Marcelo Teixeira, né? Antes mesmo de assumir efetivamente a presidência do Santos, né? Que santista fala, bom, beleza,
ano que vem a gente chega na final do estadual e vamos fazer uma Série B muito boa. Não, né? Você viu muita gente muito pessimista e é normal, né? Com relação a isso. Ah, contratou. Eu mesmo, cara, fui reticente com o Gil, fui reticente com várias contratações do Santos ali, né? João Schmidt, eu não tinha a menor ideia, nem citava. Todas as vezes que eu fazia uma lista de possíveis reforços para o Santos, eu nunca coloquei o João Schmidt. Então, assim, obviamente, a gente tinha muito mais pontos a contestar do que exaltar, né, nesses times. Guilherme mesmo, né, o próprio Pedrinho, que continua sendo criticado, né? Então, várias contratações, tirando a do Pituca, que para mim foi a grande e única contratação incontestável de todas, né? Otero, Casares, todos eles foram contestados, né? O Casares, inclusive, não conseguiu render ainda o esperado, entrou muito mal nesse jogo, inclusive. Mas o Otero, ele é um case, né, dentro dessa conjuntura de Santos dessa temporada, porque ele simplesmente, no meu ponto de vista, de tudo que eu já acompanhei do Otero, para mim é a melhor fase da carreira dele, com 31 anos de idade. Então, assim, ele tá muito bem, né? Não é só pelo gol, é pelo trabalho que ele vem fazendo como jogador do Santos, né? Então, vamos pontuar e vamos passar jogador a jogador aí desse time, tá? Primeiro, obviamente, a gente vai para o João Paulo, que quando foi exigido foi muito bem, né? Inclusive, eu acho que o lance acabou sendo mais importante, que foi aquele quase gol contra do Felipe Jonathan, que ele joga a bola, bate nele, quase entra, o João Paulo tá muito esperto ali para conseguir evitar que a bola entre, o Palmeiras conseguisse empatar o jogo, né? Mas o João Paulo, toda vez que foi exigido, foi muito bem. Afinal, a defesa do Santos passou ilesa por esse jogo e é muito difícil segurar o time do Palmeiras, principalmente do meio do segundo tempo para frente, né? Que quando o Palmeiras consegue a maioria dos seus gols nessa temporada. É um time que no segundo tempo ele cresce muito de produção, né? E o Santos foi muito consistente de segurar esse ímpeto do Palmeiras, né? Aí a gente vai para a lateral direita e aqui uma grata surpresa nesse time, né? Para quem acompanhou a Copa São Paulo, viu o JP Sherman jogando, ele tem 18 anos de idade, tinha 17 ainda na Copinha. Ele fez uma excelente Copinha, tá? Para quem não acompanhou, o Santos perdeu 3-0 para o Cruzeiro e não viu a Copinha, aquele jogo contra o Cruzeiro, inclusive, o Santos, primeiro tempo, foi um massacre do Santos, e o goleiro do Cruzeiro, que eu esqueci o nome, infelizmente, mas ele jogou demais, né? Ele fez um primeiro tempo espetacular. E no segundo tempo o Santos morreu. Aí o Cruzeiro conseguiu o seu gol e o Santos se lançou totalmente ao ataque. E nas duas últimas jogadas do jogo, basicamente o Cruzeiro conseguiu mais 2 gols. Mas se o primeiro tempo, para quem assistiu a Copinha, se aquele primeiro tempo o Santos conseguisse aproveitar as oportunidades que criou, podia ter saído com 4, 5 gols tranquilamente do primeiro tempo, que a história seria completamente diferente. E nesse time, o JP Sherman foi um dos grandes destaques. Foi muito bem lateral direito, né? E ele recebeu sua chance de ouro e jogou muito bem. Toda vez que ele entrou no time nessa temporada, ele foi muito bem, né? Os minutos que ele teve, por volta de 40 minutos até esse jogo. E aqui ele jogou basicamente o jogo todo, foi muito bem, foi quando foi exigido. E ele não teve tarefa fácil, né? Ele teve que marcar, né, o ataque do Palmeiras, que é um dos melhores times da América. Então, foi muito bem. É um grande jogador, tem muito futuro pela frente. E eu acho que o Santos não devia nem ter contratado o Rodrigo, né? O outro lateral, o Rodrigo Souza. Enfim, boa partida, JP Sherman, só elogios, né? Pegou, caiu numa bucha no colo dele e ele conseguiu ir muito bem substituindo o Rainer, né? O Aderlan ainda entrou depois, acabou tomando até um amarelo. Entrou bem, o Aderlan é aquela que faz uma recomposição defensiva muito boa, atua como um terceiro zagueiro ali pelo lado direito, na necessidade, então ele entrou muito mais para fazer recomposição defensiva do que apoiar o ataque. O JP Sherman é um cara que se lança mais à frente, tem, né, afinal ele tem a juventude ao seu lado, tem muito físico, muito vigor físico para auxiliar, mas o Aderlan entrou bem e conseguiu ajudar ali na defesa. Gil e Joaquim de novo, né? Os dois muito bem, né? O Gil principalmente, eu acho que uma das grandes partidas do Gil aí com a camisa do Santos, para mim, não surpresa, porque sempre foi um grande zagueiro, sempre elogiei, sempre achei um baita zagueiro, mas assim, a surpresa é um cara de 36 anos que chega num time em reconstrução e basicamente, cara, tomou conta da defesa. Ele arrumou a defesa do Santos, então assim, ele melhora os seus companheiros de defesa, né? A ascensão do Joaquim, né? O Joaquim melhorar ainda mais, né? Já era um bom zagueiro no ano passado, apesar de tudo que aconteceu. Com o Gil do lado dele, ele melhorou exponencialmente. O Gil melhorou o desempenho do Joaquim. Os dois formam uma grande dupla de zaga, né? Os dois estão muito bem, né? E o Gil, toda vez que foi exigido contra o Endrick, contra o Flaco Lopes, tanto jogando na parte aérea quanto embaixo, foi muito bem, né? Não tem a velocidade ao seu lado, obviamente, mas tem o senso de posicionamento e o bote, né? E principalmente o bloqueio de chutes do Gil é impressionante. O Joaquim vai no mesmo tipo de elogio,
né? Um jogador mais rápido, mais vigor físico e tal, né? Tem mais impulsão, obviamente, porque conta com a juventude do seu lado, né? Mas junto com o Gil aí deu muito certo. Felipe Jonathan voltou a jogar bem de novo, ele jogou melhor contra o Bragantino do que na final aqui contra o Palmeiras, mas fez uma boa partida, né? É aquele cara, eu sempre elogio, porque eu acho que ele tem muito talento e eu acho que ele escolhe algumas partidas para ir bem ou mal, enfim, eu tenho essa opinião sobre ele, né? Eu espero estar errado, mas tem jogo que ele vai mais, né? Parece que ele não tá com tanta vontade de jogar, enfim, ele não consegue desempenhar bem o papel dele. Hoje eu acho que ele foi bem, então elogios também. João Schmidt, enfim, né? Para mim é o grande jogador do Santos na temporada ainda é o meu preferido. É um volante que tomou conta da posição, né? A gente tinha certeza que seria o Rincon e o Pituca. O João Schmidt chegou, tomou conta da posição. É um 5 com um passe muito bom, né? Um 5 passador ali. Ele ajuda a construir da defesa para o ataque. Então, o Santos ganhou esse toque de qualidade com esse volante muito bom de bola mesmo, né? E, enfim, né? Mais uma partida muito boa do João Schmidt. O Rincon entrou no lugar dele, já mais pro final, então não vou pontuar muito. O Rincon é o líder de equipe, né? É o capitão do time, é o primeiro capitão do Santos, mais do que o Pituca, que tem sido o capitão, né? O Rincon entra, ele pega a faixa e tal. Mas, assim, é um grande jogador também. Eu gosto muito do Rincon, cara. Eu acho que ele é um cara que, além da parte técnica, tem toda a parte mental que ele contribui, né? Não consigo culpar ele pelo rebaixamento, embora esteja envolvido, né? Assim como o Joaquim, assim como o João Paulo, mas o Rincon eu não consigo, né? Ele veio com essa missão aí de evitar e tal, mas foi o primeiro a responder que ficava. Então, tenho um carinho pelo Tomás Rincon e eu espero que ele consiga ser campeão pelo Santos, né? Porque eu acho que é um dos jogadores que merece bastante. Diego Pituca novamente, né? Quando eu fiz o tier list, eu botei o Pituca no regular, porque o nível Pituca era muito alto. E eu acho que o Pituca vem melhorando, né? Vai passando os jogos, o Pituca vai melhorando cada vez mais. Enfim, é o jogador que eu mais gosto no time, né? É o que eu mais gosto. Não é, para mim, não é o melhor da temporada, como pontuei o João Schmidt, mas o Pituca vem melhorando conforme os jogos vão passando, né? Eu acho o Pituca mais 5 do que 8 no posicionamento. Né? Eu preferia ele mais de primeiro volante, mas ele vem ajudando muito na construção ofensiva, né? Ele vem melhorando a qualidade do passe dele, porque a gente tá falando de um jogador de 31 anos de idade, né? Então, assim, é difícil um jogador mais velho ir melhorando os seus predicados. Geralmente ele chega num platô ali, ele chega num nível e mantém ali aquele nível. E o Pituca vem melhorando, né? Ele é um passador melhor do que ele era na primeira passagem. Ele vai para o Japão, melhora esse aspecto do futebol dele e conseguiu implementar no Santos. Juliano. Juliano, cara, eu acho que ele não fez um grande jogo, mas só a presença dele em campo ajuda muito o time. Por quê? Porque ele é um cara que a presença dele abre mais possibilidades de jogo pela movimentação, por vir buscar a bola, né? Ele atuando na função dele, que é meio ofensivo, ele contribui muito, tanto para a parte ofensiva quanto na construção de jogo. Então, ele sempre é uma alternativa a mais de passe, embora não tenha feito uma grande partida, mas novamente, ele em campo, ele ajuda o time como um todo, né? O Santos tem mais possibilidades de criação. Não é à toa que o Santos melhorou, né? Depois que ele volta a jogar efetivamente contra o Bragantino, o Santos jogou muito bem, ele acabou fazendo o terceiro gol, mas mesmo assim, né? É um cara que cria alternativas para os outros. Ele puxa a marcação, então assim, ele é um cara que dá essa mobilidade para o ataque. Às vezes, o jogo vai além do que a bola está fazendo, né? O que está acontecendo com a bola, os outros pormenores do jogo. E quem vê no campo o Juliano se movimentando vai entender bem o que eu estou dizendo, né? Ele é um cara que ele sempre vai puxar a marcação, ele é um cara que sempre vai ser uma alternativa a mais do passe. Talvez a bola nem passe por ele, mas ele é aquele cara que dá essa alternativa a mais. Então, a presença dele em campo ajuda muito nessa parte. Então, talvez com a bola no pé ele não fez um grande jogo, mas sem a bola, a movimentação e abrir possibilidades para outros jogadores, acaba contribuindo muito por isso. No lugar do Juliano entrou o Casares, que não entrou bem, né? O Casares, inclusive, errou passes bobos, domínios e tal, né? Entrou desligado, parece. O Casares ainda não aconteceu no Santos. Não sei se vai acontecer, torço muito para que aconteça, mas, enfim, o Casares não faz um bom ano, né? Embora ele esteja com muita vontade, né? Eu percebo isso, ele não está conseguindo desempenhar o que ele quer com a camisa do Santos, né? Otero, o homem do gol, obviamente vai ser só elogios, já elogiei aqui a temporada do Otero, para mim, melhor fase da carreira dele mesmo. Tá muito bem no Santos, né? Fez falta, acabou não, aliás, ele faz falta porque não estava presente, mas acabou que a falta dele no jogo contra o Bragantino não foi tão importante porque o Pedrinho fez seu melhor jogo com a camisa do Santos, né? Mas o Otero subiu ali, uma falha de marcação do Piquerez que não sobe, o Otero não tem nada a ver com isso, aproveitou muito bem o cruzamento do Guilherme e fez o gol do Santos, o gol da vitória, né? E comemorou estilo Neymar, inclusive a capa do vídeo aí.
Então, gol da vitória do Santos, o Otero só elogio nessa temporada, foi muito bem. Tem alguns momentos que ele não vai tão bem e tal, quando ele puxa muito para o meio, não vai bem. E o Otero é um cara que joga mais, sempre jogou mais do lado esquerdo, do lado direito, e no Santos se encontrou ali do lado direito, jogou muito bem, né? No lugar do Otero entrou o Pedrinho, que perdeu uma grande oportunidade num contra-ataque ali, já quando o Palmeiras tentava pressionar mais ofensivamente, conseguiu uma escapada, não conseguiu o domínio para finalizar, chutou muito fraco, e o Everton fez uma boa defesa, né? Inclusive, só para pontuar, o Everton foi o melhor jogador do Palmeiras no jogo. Se o goleiro adversário é o seu melhor jogador, foi o melhor jogador deles, é porque você criou para dar trabalho para eles, né? Você não conseguia pontuar um cara do Palmeiras que fez uma grande partida. Para mim, só o Aníbal Moreno foi o melhor jogador do Palmeiras de linha. Fora ele, foi realmente o Everton. Então a gente tem que pontuar, embora o João Paulo também, quando exigido, foi muito bem, né? Foi um dos melhores do Santos, mas para mim, o melhor em campo, eu vou citar agora, que é o Guilherme. O Guilherme jogou os 90 minutos de novo, jogou muito bem contra o Bragantino. Inclusive, acho que foi quem recebeu o prêmio de craque do jogo, né? O Guilherme jogou muito bem, vem num ano bom, né? O Guilherme tem sido importante, tanto na criação das jogadas quanto na finalização. Fez os seus gols também, mas muito bem na cobrança de bola parada, né? Porque geralmente é o Otero e o Guilherme é o substituto natural do Otero para cobrar bola parada, tanto falta para cruzamento para a área ou escanteio, né? É justamente dos pés do Guilherme que sai o primeiro gol contra o Bragantino, numa cobrança de escanteio muito boa para o Joaquim, e o Guilherme dá assistência para o gol do Otero também. Grande partida do Guilherme, para mim, o melhor jogador do Santos no jogo, né? Grande final, grande primeira parte de final do Guilherme. O Furt começou o jogo no mesma toada, jogo contra o Bragantino. Muita gente criticou o Furt no jogo contra o Bragantino, porque, cara, é aquela coisa, né? Como a bola pro Furt, ele faz muito o pivô, né? Que é a parede, é o cara que briga com os zagueiros e tal. É justamente isso. A função do Furt ali, quando ele está em campo, é segurar a bola e esperar a presença do meia e dos pontas para que construa a jogada. Então, assim, o Furt funciona muito não só como um finalizador, né? Ele funciona muito como um jogador que ajuda na construção ofensiva. Por quê? Quando ele sobe para disputar a bola aérea, que acontece muitas vezes, ele está segurando marcação e abrindo possibilidade de ataque para o time. Então, mesmo que ele vá num passo lento, a pessoa não percebe, pô, ele não chutou quase, mas ele ajudou muito a construir, né? E era o que a gente cobrava muito do Marcos Leonardo antes, porque ele não conseguia vencer essa bola, né? Essa disputa aérea. O Furt faz muito isso. O cara, ele gosta muito disso. Ele fazia isso muito no Corinthians também, com o Jô, né? De subir e conseguir, né, abrir possibilidade de ataque. Então o Furt ajuda muito nessa parte. Como ele se machuca entre o Morelos já tem uma postura diferente. Embora tenha força física, ele não tem altura. E aí ele tenta ganhar de outras maneiras. Mas o Morelos novamente não entrou bem. É um cara que, para mim, tá muito aquém, né? Eu tinha muita esperança que ele fosse ser o titular do time, fosse ter o desempenho que ele tinha com a camisa do Rangers na Escócia, e eu não tô vendo isso. Está muito abaixo. Então, eu acredito que o Morelos vai ser usado pelo Santos como uma eventual moeda de troca, uma possibilidade de negócio quando abrir a janela para o futebol europeu, porque afinal ele tem mercado lá e talvez venha algum interessado no Morelos, porque no Santos simplesmente ele não está conseguindo desempenhar um bom papel, né? Ele e o Casares estão muito mal, acho que são os caras que estão piores aí dos que vêm jogando mais, né? Os outros conseguiram consistência e jogarem um pouco melhor, né? E, cara, obviamente o Carille que conseguiu fazer com esse time ser mais aguerrido, né? Eu acho que o jogo contra a Portuguesa mexeu muito com o brilho do time, né? Porque eu acho que o Santos contra a Portuguesa achou que poderia resolver o jogo a qualquer momento. E, de verdade, o Santos é um franco atirador, né, nesse campeonato. Por mais que contra a Portuguesa tinha toda aquela parte, a Portuguesa quase caiu e tal, a Portuguesa fez um jogo muito, muito honesto contra o Santos na Vila Belmiro, né? Soube suas limitações e o Santos teve que construir jogo. E o Santos, com dificuldades ou não, entendeu sua postura nos jogos contra o Bragantino, no jogo contra o Palmeiras, de saber que, apesar de ser o franco atirador, ele precisa construir também. Então, nesses jogos, o Santos realmente construiu. No primeiro tempo contra o Palmeiras, o Santos foi melhor ofensivamente, buscando, construindo, buscando alternativas ofensivas, porque você tem do outro lado um time que também busca o jogo, né? Enquanto o Bragantino soube explorar muito bem os espaços, né? Conseguiu um gol cedo e tal. E nesse jogo contra o Palmeiras, não, né? Foi um primeiro tempo onde o Santos foi melhor, mas foi 0-0. Então o Santos só faz o gol no segundo tempo, e mesmo assim o Santos soube ter uma postura diferente comparado ao jogo contra a Portuguesa. Então eu vejo uma melhora de desempenho e tenho uma esperança melhor ainda para o continuar da temporada, né? Mas enfim, quero te ouvir. Diz sua opinião nos comentários, você concorda com o meu ponto de vista ou não, tá certo? Amanhã estamos de volta aqui no Vim pro Peixão com mais conteúdo para você. Enfim, primeiro passo dado, não tem nada a ganho ainda, mas obviamente estou na torcida e obviamente estou esperançoso para que o Santos consiga concretizar
mais um título estadual e que de uma importância diferente para a gente nos últimos todos que a gente ganhou aí dessa nova toada desse século, né? Mais disso, opinião nos comentários, quero saber. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão, queijo, até logo e tchau.